Meu filho, aqui não é muito bom não, viu? Aqui não tem onde a gente criar. Não tem onde a gente trabalhar. Só é para comer o que se arruma, um ganhadinho, o que o governo dá, né? Todo mês. Aí é o que a gente deve. Porque trabalhar, jamais. Tem duas questões quando a gente fala de Acauã, aqui na Paraíba mesmo. Primeiro, que as pessoas pensam que é Camará, porque houve muito mais divulgação na imprensa quando aquela barragem rompeu. Depois as pessoas dizem, mas o pessoal não já foi indenizado? Quer dizer, então são duas coisas. Primeiro o pessoal pensa que é Camará e depois pergunta se não já foi indenizado. A barragem, essa barragem ela iniciou em 2002, né? Não iniciou em 99, como foi concluído em 2002. E não teve, o Estado não teve nem sequer uma preocupação de falar com os atores sociais da história, né? Que são os atingidos pela barragem de Acauã. Ela envolveu 3 municípios, Aroeiras, Natuba e Itatuba. E envolveu 6 comunidades e expulsou de suas terras mais de 1000 famílias. Olha, para você ter uma ideia, nós morávamos aqui, bem aqui próximo, e nós tínhamos a terra para trabalhar, onde nós tirava o sustento, a alimentação para nós sustentar. Por ver que aqui tínhamos colégios, tínhamos posto de saúde, uma pracinha, e hoje não temos mais nada disso, perdemos todos os nossos direitos. Nós, até agora, já faz mais de 10 anos, nós não vimos mudança de nada. De vez em quando vem umas pessoas aqui, pessoal representando o governo, aí nos dá promessa e nós fica ansioso esperando. Nós não perdeu a esperança ainda, mas solução nenhuma trouxeram para nós ainda não. A gente era camponeses, trabalhávamos com a terra, plantávamos, criávamos, e hoje a gente não pode plantar nem criar. A pessoa não pode botar um pano de roçado, não tem um bote. Vê aqui até um carneiro. Está secando aí a barragem para quem quer que seja ver. Estão secando a barragem, que é para ninguém não criar. Foi pior, você vê aí os fazendeiros tudo cercando a barragem, aí estão cercando para criar boi. Mas não é do Estado, senhor? Como é que pode? O senhor passou aí, viu? Quando o senhor passar, olha ali, está cercado, 10 arames, feito aí seca, não passa nem galinha. Tá vendo? O que é que o fazendeiro faz? O fazendeiro faz assim, agora, vai eu fazer para amanhã a polícia chegar aqui para derrubar, né, senhor? E o fazendeiro não, o fazendeiro tem outra história. Destruíram tudo, colocaram a gente em ficou tipo uma favela rural. Hoje é diferente demais. Aqui na melancia só que tem um roçado é eu, mais ninguém. Pode passar aí, o que disser que tem pode vir para cá. Pode trazer, porque o povo acaba de mentiroso, que ele não tem. Porque ele não tem porque ele não é preguiçoso. É porque ele não tem onde plantar. Ele não tem onde plantar, aí ele não tem. Não temos mais nada hoje. Era prometido desenvolvimento e progresso, só não sei para quem, porque até agora não chegou nada para a gente. Eu fui a primeira atingida de tirar. Primeira atingida. Tirei os troços, quando fui terminando de tirar alguma coisa que ficou, já foi com água aqui. Mas teve muita gente lá no Cajá que eu lembro que teve que sair nas carreiras quando a água chegou. Foi. Muita gente ficou lá. Eu vim, morei aqui quase 2 anos. Parece que ela encheu em 2004. Foi? Pois já fazia 4 anos que eu estava aqui. Mas as pessoas que ficaram lá foram obrigadas a sair, Sair de carreira, deixaram tudo. Ou saiu muito afogado. Onde tinha um menino que estava dormindo. Quer dizer, é um assalto a uma população, parece coisa da Idade Média. Quando a gente escuta esse pessoal, realmente dá uma indignação de ver que a gente está em pleno século XXI e presenciando uma situação dessa, de você ter 2 hectares de terra na beira. Tinha uma senhora que tinha 20 hectares, não foi? Lá no posto. Lá no posto recebeu R$10 mil de hectares, recebeu 20 hectares, quando o valor do mercado seria em torno de 300, 400 mil. Antes de construir qualquer barragem, a gente conseguiu depois com o processo ler alguns livros, né? Por exemplo, o IARIMA, o Instituto Ambiental, e previa
que no mínimo era para o Estado sentar com esses atores sociais e discutir um plano, se eles aceitavam ou não a barragem, porque foi colocado, né, como se fosse um rolo compressor, não respeitando os direitos da população atingida. Então foi feita a barragem, o povo ficou muito à distância dessa discussão, né, saber como é que seria o reassentamento, como é que seria o tipo de casa, como é que seria o valor da indenização. Então a gente foi fazendo a barragem e o povo sem reunir, sem discutir. Então foi um impacto muito grande na vida da gente. Tudo isso remonta a uma situação de um descaso do poder público com essas pessoas que foram atingidas após a construção dessa barragem. E a barragem foi feita para suprir a necessidade de Campina Grande. Isso em 2002 ela foi construída, fez 13 anos que essa população não tem acesso a essa água, né? E a gente vê o dinheiro público jogado no ralo. Quando o Buqueirão chegou naquele ponto, e hoje ela nem para isso está servindo. Na verdade, a gente não entende o porquê está acontecendo tudo isso, as comportas abertas numa época de seca profunda. Então, tudo feito de uma forma muito irresponsável. Dizem que era para beneficiar o povo em abastecimento de água. Ele está abastecendo 6 cidades com a água dela. E que essa cidade já recebiam água, antes mesmo da barragem ser construída. E o povo atingido, que mora 50 metros, tem gente que mora 50 metros da água, está passando sede, está passando fome. Que forma de desenvolvimento é essa? O que é desenvolvimento? É crescer e aumentar alguma coisa, né? E assim retrocedeu, transformou as pessoas que tinham alguma coisa em pobres miseráveis, em sem terra. Isso é uma coisa muito grave, tanto aqui na Paraíba como no Brasil como no mundo. Se você pegar os estudos que são feitos, né, e relatórios que são feitos em relação à construção de barragens no Brasil e no mundo, só trouxe problema de violação dos direitos humanos para a população atingida. Idas e vindas da universidade, eles conseguiram contactar o pessoal do MAB, né? Falaram que tinha um tal do MAB, quem não sabia o que era isso. E eles explicaram que era um movimento atingido por barragem, que surgiu no Nordeste, em Itaparica, aquela coisa toda. E aí trouxeram um colega para cá, para passar o problema da gente, né? Os atingidos. E a partir daí, o MAB disse, vocês têm que sair de Pedro Velho, procurar. E se o povo não estiver minimamente organizado, o que acontece? Você se acomoda, você vê, um lixão desse, pra gente isso é um absurdo. Mas para as famílias, isso vai tornando natural, né? Foi retirada uma comissão de direitos humanos que relatou 23 páginas de denúncia irregularidade da vida humana. Foi entregue ao governo do estado, ao governo federal, e depois de um ano que não aconteceu coisa nenhuma, não foi resolvido coisa alguma, o procurador federal do estado, do Ciram, Van Macen Farena, colocou um processo em forma de liminar no estado da Paraíba, no qual o Supremo condenou o estado a pagar. E o estado moveu sua corja de advogados, derrubou essa liminar, ele voltou a processar o estado e mais uma vez derrubou. Você também, da própria Comissão Nacional dos Direitos Humanos, já teve aqui 2 vezes, né? Produziu 2 relatórios, né? Isso em 2007 e em 2013. Colocando nesse relatório o caso mais emblemático de situação de atingida por barragem no Brasil. É um caso, né? É um caso grave de violação dos direitos humanos. Isso em relação à moradia, em relação à terra, em relação à água, em relação às vias de acesso, à educação, à saúde. Então, é uma grande violação dos direitos humanos. Os direitos humanos em relação à informação, que a gente não tem informação sobre os nossos direitos, que era para ter tido. Para você ter uma ideia, antes de construir a barragem, teve um pessoal aqui que fizeram uma reunião, perguntaram para nós se nós queríamos casa ou receber em dinheiro a indenização. Alguns optou por a indenização e outros pela casa, só que nós não conhecíamos o tipo de casa. Você vê aqui o tipo de moradia que as famílias têm aqui, que era tanto aqui no Cajá como Pedro Velho, Melancia. Eram casas de alvenaria, né, que eram tijolos maciços, que a própria comunidade batia o tijolo, queimava e fazia suas casas. E hoje você vai se deparar com casas de placas, né? Tem umas casas de pré-moldado com mais ou menos uns 10 centímetros de espessura. E quando nós foi ver, o material da construção lá era insuficiente para manter uma casa em pé. Para isso vocês vão ver, lá tem casa caindo já. Porque aqui joga uma pedra, dá um chute na parede, olha.
segurança de nada. Aqui é mesmo que a gente dormir na estrada. Porque se tiver uns bebos que jogar umas pedras, mata quem está dentro de casa. Essa minha mesmo aqui é toda furada das teias, de tanta pedra que jogaram. Aqui era a sala, nossa sala. Aqui do lado morava minha avó. Mais na frente o meu tio. Essa terra aqui era nossa. Tínhamos toda uma vida aqui, com família. Toda essa terra aí era nossa. O meu não recebi na minha terra, não recebi da mulher, foi que recebeu na terreno dela, recebeu 2.000. Veio no teu laudo o valor de R$ 1.700, não foi? Foi. Aí como foi que ele aumentou esse negócio? Como Ela foi? Eu fui lá de pé, meu filho, passei o dia todinho andando de pé, pra lá e pra cá, fui pra lá. Lá não tem um escritório lá, né? Aí eu fui pra lá de pé e voltei, eu e minha irmã ali. Aí fui lá falar, porque tinha um barreiro, tinha 2 quadros de palma, tinha meio mundo de capim, tinha tudo e ele não tinha botado nada. Não botou nada. Ele disse que esses 1.700 era de quê? Da casa? Não, da terra, não, do que somente da terra, a indenização da terra. Gastei aqui quase R$1.000 para construir, recebi R$300 de indenização. Isso da cisterna? Da cisterna. A casa foi eu mesmo que construí, estava recém-construída, passou aqui o pessoal anunciando que eu construí a barragem. Aí eu optei para receber em dinheiro. Aí me pagaram R$4.000. Com esses R$4.000? Deu para eu começar a fazer a outra. Não deu para terminar não, mas eu comecei. Foi. Vocês acham que a casa de vocês hoje, se fosse no Cajá, valeu mesmo R$2.000? Oxe, eu não dava por menos de 100 mil não, meu filho. Não dava por menos de 100 mil porque não. nossa casa lá era boa. E assim, como foi assim o tratamento do Estado com vocês? Vocês assim, acharam interessante se mudar para aqui? Acharam... Não, de jeito nenhum. Não achei nada de interessante, não. Olha, até a vez nós viemos morar aqui, meus meninos saíram daqui. Passaram um ano mais ou menos, foi, né? Isso aqui, se é lugar de ninguém morar, minha mãe. Isso aqui, olha, não tem um transporte para nós A estudar. gente passou para nós estudar 2 anos e 6 meses aqui no escuro. Aí, assim, quando a água foi chegando, vocês estavam morando no Cajá já ainda? estava aqui, Não, já estava aqui. Né? A gente estava aqui Eu porque sei. se eu fosse esperar eu ficar lá, o dinheiro que eu tinha recebido não dava para eu não construir dava. aqui. Porque eu derrubei lá e saí carregando teia, tijolo, Madeira, tudo, madeira. A maior parte da madeira, que a maior parte não deu para a gente trazer. Tudo eu trouxe para ir. Porque o dinheiro não dava, né? Tá tudo esculhambado as cordas, tudo esculhambado. Abaixo de uma pesada que der, já está. Não tem nada de mandado para mim não, aqui não. Nada mais. Porque se tivesse recebido, tinha feito uma casinha melhor, né? Pelo menos na frente. Mas nem a frente da casa tem que fazer. Fazer dinheiro para fazer. Porque a pessoa arrumando, não vou dizer que a pessoa não arruma, porque todo dia a gente arruma tocado da gente, né? Os lados sabem muito bem disso. Que todos aposentados têm um total. Mas se a gente for fazer um benefício aqui, passa por E é mais melhor a gente viver do que... Porque se for para fazer R$700 não dá para fazer nada. E daí vai passar fome. Lá, né, os esgotos são... A encanação é muito antiga já, não teve nenhuma manutenção. Aí de vez em quando acontece os entupimentos e estoura, né, lá as caixas de gordura tudo estoura. Aí sai até alguém bem limpinho, né, que quando os animais bebem eles morrem, então não tem calma aí. E os dejetos voltam todos para dentro de casa, né? Pelo vaso, pela pia, voltam todos os dejetos voltando para dentro de casa quando eles entopem. Então se a comunidade se reúne e eles mesmos vão limpar sem nenhuma estrutura, né? Para fazer aquele limpamento daquele esgoto. O esgoto continua igual, né? Não tem nada de saneamento, não tem calçamento, saneamento, que em relação ao esgoto está igual. A gente pode ver aqui nas ruas, se der uma olhada, né? A gente tem esgotos a céu aberto, isso causa, volta a questão da doença também, né? De saúde. O lixo a gente é aqui jogado aqui nas margens das ruas. É bem crítica a situação aqui. E aqui a gente não pode criar nada, porque a gente só ganha essas casinhas de placa e o quintal é muito pequeno, depois que fez a cisterna. Aí aqui o quintal continua ainda menor. Nós não podemos criar nenhuma galinha aqui, porque se a gente criar, incomoda os vizinhos. Até um gato que a gente criar, a gente está incomodando os vizinhos.
porque vai para o quintal, para a casa de outra pessoa, né? Aí é isso, né? Lá era uma casa aqui, outra lá, e lá se vai, né? E aqui não, é tudo o que fala numa casa, na outra está escutando, né? E lá não. Lá de qualquer maneira era melhor do que aqui. A falta de comunicação, como eu citei também, ela só tem um orelhão e não funciona, não tem como as pessoas se comunicarem. E mesmo assim, quando está funcionando, não é legal falar por ele, porque o pessoal escuta no rádio. Tudo que fala no telefone é escutado nos rádios. Mora aqui, mas não é de gosto não, viu? É porque é pra gente não ficar na rua, aí a gente tem que se colocar numa casinha dessa, mas... Esse cheiro não. Acesso à terra para trabalhar. As pessoas que possuíam terra hoje são sem terra. Porque a coisa é você mudar de um lugar para outro, outra coisa é você ser expulso, né? Lá eu plantava batata na beira do rio, nós plantava até chuchu, faltava era muito, abacaxi, repolho, tudo dava na vazante, era terra boa. Trabalhava na agricultura, criava. E aqui eu trabalho mais no roçado do povo. Esse povo que tem roçado lá fora, aí eu trabalho ainda. Põe feijão, faço de tudo no roçado. Mas não dos outros. Porque não tem onde eu criar, não tem onde eu trabalhar. Aqui ninguém tem emprego não. Aqui não. Muitas pessoas com família grande, hoje que antigamente tem onde viver, tem seu trabalho, tem sua dignidade, porque a gente sem trabalho não tem dignidade, não tem nenhuma dignidade. Hoje vive com fome, passando fome. Grandes famílias devem atravessamento de alguns programas governamentais, como Bolsa Família, Bolsa Renda. E outro tem um aposentado em casa, aí um aposentado só dá de comer a 2, 3 famílias, né? Porque tem o neto casado, tem o filho casado, você tá entendendo? E um aposentado só rima aquele povo. Quer dizer, não é vivendo, é vegetando, né? Porque é rodeado, é tipo um cercado, né? No caso, se você sair daqui já tem um dono lá, outro dono cá, você não tem condição não tem condição nenhuma, não tem as mínimas condições de manter a vida que tinha de agricultor. Aqui se é para passar de 7 a 7, estar nessa vidinha. Botar uma cadeirinha, um tamborete numa área e ficar sentado, porque não tem o que fazer. Quando termina a limpa do roçado do povo, aí cada um que fica tudo parado. Não acho nada antigamente todo mundo era rico, homem. Todo mundo nesse tempo estava com o seu paiol de feijão aí dentro de casa, ninguém... Você passava, dava as horas, o cara nem respondia porque estava rico. Entendeu? Quando era a partir de agosto, começava a apanhar algodão, agosto, setembro e outubro. Quando era no mês de novembro, estava todo mundo de dinheiro no bolso e estibado. Hoje é diferente, ó. Eu vivo porque eu tenho uma aposentadoria que eu vivo. Mas que não vou se ter medo que está embaixo da terra. E uma vez que perdeu todas essas unidades de trabalho para o enchimento do lago, as pessoas vivem ociosas e por falta de trabalho, isso gera um outro tipo de problema, que é a violência, roubo, drogas, em detrimento dessa falta de trabalho. A violência aumentou bastante, por conta que as pessoas não têm o que fazer, né? Não tem terra para trabalhar, não tem nada, aí a violência aumentou bastante. Foi introduzido também essa história das drogas. Antigamente não existia, a gente nem conhecia isso, nem sabia, nem ouvia falar. Hoje está presente na nossa comunidade. É muito triste isso. Tem também o caso da falta de acesso. Lá onde a gente mora é tipo um cercado, só tem uma entrada e uma saída. Aí quando chove lá não tem acesso para carro, os carros não tem como subir, porque é muito alto, ladeiras subindo. Aí faz até alguém adoecer no inverno lá, porque vai morrer lá, não tem como sair de lá. Tem que ver o que pode fazer. Aqui a gente, quando chove, aqui fica pior ainda, porque esses acessos, como vocês puderam ver, eles não tem condição nenhuma de passar carro nem nada. Se adoecer aqui, se for um tempo de pé chovendo, não tem condições. Tem casos aqui de pessoas que passaram 3 dias sem poder chegar aqui. Quebrou o braço quando saiu, quando foi voltar, estava chovendo. Passou 3 dias sem poder chegar em casa, porque não tinha condições do carro vir trazer. Só que ela é horrível. Quando chove, não sobe carro.
nem moto, nem nada, só se for de pés. Eu acho que mudou muito, porque lá onde nós morávamos era melhor do que aqui. Aqui nós vimos que nem tem transporte, não tem nada. Aqui nós vimos que seja isolado, não é isso, né? Nós vimos aqui Quando eu isolado. vim, passei de 11h30 Espera pelo até transporte aí que 1 não hora tem. esperando o carro aqui. E o dia de eu pegar o remédio era ontem e não peguei. A senhora sofre de diabetes, é? Aí na outra comunidade nós tínhamos 2 colégios, nós tínhamos igreja, nós tínhamos área de lazer, Posto de saúde, cemitério, praça. Hoje não tem nem cemitério aqui. Não, olha, a escola começaram a fazer ali, foi na outra gestão, aí ficou em meio de caminho, olha como é que tá. Escola e o posto médico. Se encontra nessa situação aí. Faz quanto tempo que essa obra está parada? Há 2 anos. Dinheiro público jogado no lixo. Jogado fora. Isso aqui é o esgoto a céu aberto, botando em risco a saúde da população. Para você ver, funciona a escola da comunidade. As crianças, no dia de chuva, não tem nem como entrar na própria escola. Para você ver aí, pode mostrar. A realidade nossa é essa. O posto de saúde funciona nesta casa sem infraestrutura de nada. Você vê por fora, por dentro ainda está mais precário. Tem o cabo, mas falta energia, água cortada. Tem médico? Uma vez por mês. Está funcionando uma casa de placa também, que é muito quente, fica janela aberta, porta aberta, o pessoal vem lá, não tem nem como se consultar direito e só tem atendimento uma vez por mês. Está muito precário lá. Porque lá em cima viu um dentista, minha coisa viu até aqui. Não chega um dentista. Se a pessoa quiser ter que ir para Itatuba, arrancar um dente ou pelo dinheiro. Tem que botar o dinheirinho para fora. Ou então em Itabaiana, em Salgado, mas tem que ser particular para arrancar, se quer arrancar. O posto de saúde da gente é uma casa de placa, não tem porta os quartos de médico e tal. Dentista, tem a cadeira do dentista, tem os materiais, mas não vai dentista que não tem energia elétrica. Não tem água encanada. E vez em quando, assim, é normal. Toda semana estoura esgoto. Aí tem vez que o médico chega lá, tá o esgoto estourado, não tem nem como entrar para casa para atender o pessoal. E 10 horas eles voltam. Como é que eles vão para atender o pessoal se eles têm que pisar dentro do esgoto? Havia um posto, era aberto diário, todo dia. O médico 2 vezes, mas sempre tinha um medicamento, no caso de um corte, uma vacina. Lá tinha toda a estrutura, geladeira, estufa, dentista. Hoje aqui não tem nada, só tem 10 cadeiras para o pessoal sentar. Aí de mês em mês vem um rapaz para ir tirar uma pressão do pessoal, pesar uns meninos, dar um remédio, um negócio. Mas não tem tempo. Olha, em caso de urgência tem uma benzedeira aqui, as pessoas procuram a benzedeira. Infelizmente o serviço aqui que mais é frequentado é a benzedeira. Caramujo. Deve dizer que ele fica assim, estado de dormência. Essa contaminação da água por doenças. Que você pode ver aqui, parece até inofensivo eles, mas a superpopulação dele, isso é referente a um desequilíbrio causado aqui na região. Por causa do barramento e que não foi feito realmente os estudos de impactos ambientais com a enchente, com o barramento. Então essa barragem trouxe vários problemas, né? Uma série de problemas. E a pergunta que a gente faz, que a discussão no momento era, esse projeto era o plano das águas, né? Na época do governo Maranhão e do governo FHC, era o plano das águas e a redenção da Paraíba, né? Que todo mundo ia ter acesso à água. E você vai se deparar hoje com o pessoal do Costa, por exemplo, o pessoal do Costa, que a água chega para eles de carro-pipa. Só que lá a vida da gente era melhor do que aqui, né? Porque lá a gente tinha favorável tudo. E aqui a gente não tem. Lá a gente não dependia de água, que a gente morava na imagem do rio, o rio era uma beleza. Quando ele secava, mas ficava a areia, fazia aquela cacimba. E aqui não, aqui a gente tem água pelo carro-pipa e é da barragem da Cauã. Água tratada? Não, não é tratada. A construção da base foi feita com promessa de resolução do problema da água, da seca, e o que aconteceu foi o contrário, né? Pessoas que tinham água, que moravam às margens do rio, ficaram hoje sem ter água. Até hoje a gente não viu água dessa chegando na torneira da gente. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu vou terminar morrer de tanto carregar água e doente. As mulheres tudo doente do espinhaço aqui.
É brincadeira? E a gente não tem acesso à água potável, muitas pessoas dividem a água com os animais. Imagine toda essa população que morava na beira do rio, desfrutava de toda essa coisa boa que o rio pode oferecer, tanto em água como em pasto para animais e agricultura também. Então, essas famílias vivem sem o acesso à água. Meu sonho é que tenha um dia água encanada nessa vila, porque eu já faz 14 anos que a gente mora aqui, e eu sou líder do MAB, e meu sonho, um dia antes de eu morrer, é que tem água desse costa, encanada. A água bruta está chegando então não teve progresso para esse povo até hoje. E atentamos para a qualidade da água que eles estão usando hoje. Então nós temos aqui algumas comunidades que recebem água bruta da barragem. A gente sabe que essa barragem ela recebe uma carga de esgoto de vários municípios, incluindo de Campina Grande. Pode pior. Por que a família não tem? Água? Só água? De água ninguém não bebe, somente de água ninguém não bebe. Água deve ser para a vida, não para a morte. Porque eu tô no MAB e não vou sair, eu só vou sair quando eu morrer e eu tenho fé em Deus. Antes de eu morrer, eu ver água nesse posto. Porque é meu sonho. A água é vida. É vida, é brincadeira não. Você passar, como tem mulher, de 1h da tarde carregando água. Tem que sempre ter esperança, não desistir, tem que fazer o que puder para melhorar, né? A gente já vem numa luta, o movimento já está atingido há mais de 12 anos. Avançou pouco, né? Mas a gente não pode desistir. Aqui está meu pai, minha tia, filho, irmã, primo, tem muito. Aqui nós vamos beber essa água do cemitério, do jeito que está aqui, ó. Esse cemitério, isso aqui era para ter tirado essas ossadas, ter tirado tudo. O governador era para agir logo isso, mas não. Está nessa situação que está aqui, ó. O que nós desejaria é que o governador mandasse retirar esse cemitério de dentro da barragem, da bacia da barragem, para não ficar tão poluída. O que foi prometido é que eles iam fazer a remoção. Eu não sei por que não fizeram. E a gente ficou esperando, a barragem cobriu, aí amornou o problema, né? E até hoje está aí, como vocês estão vendo, a barragem está seca, permanece aqui os cadáveres. Eu sinto assim uma tristeza, né? Por a gente não poder fazer nada, né? Enquanto os órgãos públicos não fizeram, imagine nós que não pode fazer. Aí eu me sinto assim, revoltado até. Esse vídeo serviria como denúncia nacional para pressionar o governo, para mostrar à sociedade brasileira o tratamento que o governo do estado dá realmente ao povo pobre, ao povo atingido. No sentido de sensibilizar a sociedade para a questão de Acamã. Porque na maioria das vezes as pessoas veem a mobilização, veem o povo na rua, mas muitas vezes criticam, nos chamam de desocupado, de marginais, de bandido, porque não sabe realmente o que de fato o governo do estado causou àquele povo. Vocês, sozinhos, foram prejudicados, se organizam, se mobilizam, fazem manifestações, fecham o BR, conseguem audiências, participam das audiências com o representante do governo do estado, não consegue com que o estado corrija os erros que cometeu. A gente da universidade também tenta apoiar vocês o mais que pode e encontra também limitações. O Ministério Público, a Procuradoria da República, né, Procuradoria Federal da República, que faz parte do Ministério Público, age contra o Estado, tentou fazer o governador assinar um termo de ajuste de conduta, o governador se recusou a assinar esse termo, que obrigou, como o Sérgio disse, o procurador, doutor Duciran, a processar o Estado, como último recurso, não é? Então, um pouco, Conceição, que reflexão dá para fazer? Mesmo junto com o apoio da Universidade, do Ministério Público, de outras entidades, o MAB, o MST, outras organizações que integram a ASA,
tem muito apoio, de uma certa maneira, sentido muito apoio. Mesmo apesar de tudo isso, dessa força que o Ministério Público poderia ter, as coisas não se resolvem. No que tange a construção de barragens, né, em todo o mundo, sempre acontece esse tratamento com a população. Então as empresas, o governo, quando constrói as barragens, eles constroem, a sua grande maioria, para atender os seus interesses políticos. E a população é apenas um detalhe. E ele joga com o tempo também, que é um complicador, que a partir do tempo passar, que vai passando, as pessoas que vivem nesse atual estado de miséria tendem a se acomodar, a absorver aquela situação como se fosse natural. Tem um colega meu que costuma dizer assim: você morando perto de um fossão, com o tempo você vai achar que aquilo é um cheiro para você. Vai se acostumando com a desgraça, com a miséria da situação. E isso favorece o Estado, ou seja, o Estado acaba maquiando o seu verdadeiro papel, que seria atender, providenciar o bem-estar ao cidadão, né? E as pessoas, uma vez despolitizadas, não acham que isso é obrigação do Estado cumprir de fato com as políticas públicas sociais, né? Então isso favorece o Estado, porque as pessoas se acomodam, não vão à luta, não sabem o que pedir ou a quem pedir. No nosso caso, a quem exigir, né? E daí a gente não estaria pedindo, a gente estaria apenas exigindo que o Estado cumpra o seu papel social. Então a gente assim vê que não é uma coisa fácil lutar contra o Estado é muito forte. Para você ter ideia, o pessoal de Itaparica, eles fazem 39 anos e vão ter acesso à energia elétrica em uma das comunidades. E a barragem foi feita lá para gerar energia. E a própria população que perdeu a sua terra, perdeu sua casa, sua história de vida, sua cultura, não está tendo acesso à energia. Então, isso é uma coisa muito grave. Eu preciso dizer isso a vocês, que é uma violação de direitos humanos. Ninguém pode ser retirado do seu lugar, da sua capacidade de produzir, de ter uma vida próspera, ao zero, sem nenhuma compensação por parte de quem fez isso. E o pior, quem fez isso tem a obrigação, na verdade, de melhorar a vida dos pais de vocês que estavam na época. Eu acredito que vocês eram bem jovens, crianças, né, na época. Então, nessa bancada aqui de trás, deviam ser todos crianças quando isso aconteceu. Quer dizer, um governo que deveria dar melhores condições, levar Pronaf, levar programas sustentáveis para vocês, levou uma obra que não teve o planejamento mínimo inicial, que era reassentar essas famílias nas mesmas condições. A obra poderia acontecer? Poderia, professor. Eu acho que... Mas ele teria que ter pensado nisso, isso não foi pensado. E a gente vê que é claro, primeiro, que vocês não são Camará, não foi um acidente. A Cauã não é um acidente. É o resultado de um planejamento, um processo de planejamento do governo do Estado, de construção da barragem e de um realocamento, de um deslocamento das populações das várias comunidades para as condições absurdas em que vocês estão. Nada, não teve mudança nada, né? Quando a gente começa a analisar, a gente vê que vários pontos de direitos que tem na Constituição, eles são só ficção, né? Na verdade, para muitos, eles nem só existem lá no papel, mas na prática, nada. Então, o planejamento, o processo de planejamento. E depois, a desinformação das pessoas é enorme, porque as pessoas pensam que os problemas de vocês estariam resolvidos se vocês tivessem sido indenizados, que não aconteceu. Mas mesmo que tivessem sido bem indenizados, o dinheiro de uma indenização se acaba em pouco tempo, né? Então, vocês acham que essa questão, por que as pessoas não têm a informação correta sobre o que aconteceu em Acauã? Já que aqui na Paraíba, 1.100 famílias afetadas, por que as pessoas não sabem o que aconteceu? Só sei que a água final
da vida a esperança. As noites de luar, as palestras, as calçadas, a menina. Tem que sempre ter esperança, né? Se parar que não pode. E as festinhas pra São Pedro lá no Rio, quando me lembro da vontade de chorar. Vai, carrega Cauã, bate do meu coração, a escolinha, a professora e o diabo. Saudade vai ficar. A escolinha, a professora e o